Dizem que o melhor fica para o final, e é verdade. Seja bem-vindo à aula de JDBC, ou Java Database Connectivity, que é a tecnologia usada pelos programas Java para se comunicarem com bancos de dados. E não existe sistema corporativo sem um banco de dados. A maioria das empresas armazena dados em vários arquivos. Arquivos de folha de pagamento, de contas a receber, contas a pagar, inventário e vários outros. Um grupo organizado de arquivos relacionados costuma ser chamado de banco de dados. E os programas projetados para criar e gerenciar bancos de dados são chamados de sistemas de gerenciamento de banco de dados, ou SGBDs. Os bancos de dados mais populares são os bancos de dados relacionais, e a linguagem utilizada para incluir, alterar, excluir e pesquisar informações em um banco de dados relacional é o SQL. Um banco de dados relacional armazena dados em tabelas. Essas tabelas, por sua vez, são compostas de linhas e as linhas de colunas, onde a gente armazena os nossos valores. Então, como exemplo, vamos aqui pegar um arquivo de planilhas Excel. O Excel não é um banco de dados, mas podemos utilizar esse arquivo apenas para fins didáticos, para fazer uma correlação com o banco de dados real. Então, o nosso arquivo, banco.xsl, representa o nosso banco de dados. Se você abrir esse banco com o sistema de gerenciamento de banco de dados adequado, né? No nosso caso, o programa Excel, então você verá as tabelas desse banco. No nosso caso, representado por cada planilha dentro desse arquivo. Então, nós temos aqui a tabela pessoas, contas a receber, folha de pagamento e outras. Dentro de cada uma dessas tabelas, nós temos linhas e colunas. E dentro dessas colunas, nós incluímos as informações, os registros dessa tabela. Então, é assim que nós organizamos as informações dentro dos nossos bancos de dados. E através do nosso SGBD fictício, né, que é o nosso Excel, podemos manipular esse banco de dados, incluindo, excluindo e alterando os dados das nossas tabelas, aqui representada pelas planilhas dentro desse arquivo. Então, hoje no mercado, existem vários SGBDs, ou sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais. Como, por exemplo, o DB2 da IBM, o Oracle, o Sybase, o banco MySQL, que hoje foi incorporado à empresa Oracle, o PostgreSQL e o SQL Server da Microsoft. Existem vários outros bancos, né? Alguns desses aqui são livres para você utilizar, como o MySQL, o Postgre, e outros são pagos. Tá? Eu, particularmente, gosto muito do banco Postgre, né? Na opção de banco livre, e dos bancos pagos eu costumo utilizar muito o Oracle e o SQL Server. Os programas Java, eles se comunicam e manipulam dados de um banco de dados através do driver JDBC, que, como já foi dito, significa Java Database Connectivity. O JDBC nada mais é que uma biblioteca Java para se conectar com um banco de dados. Todo banco de dados, né, todo gerenciador de banco de dados, fornece para a gente um driver JDBC para que as nossas aplicações possam interagir com aquele banco. Então, nessa aula, nós vamos instalar um
Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Nesse caso aqui, eu escolhi o banco de dados Oracle. Então, nós vamos até o site da Oracle, www.oracle.com, e na página inicial da Oracle, você vai acessar a opção Produtos, escolher aqui Oracle Database, e dentro desse site vão ser listados todas as opções de bancos que eles trabalham. Então, nós temos aqui o MySQL, o Berkeley DB, o Database, né, o Oracle Database padrão. E nós temos aqui uma opção chamada Express Edition. Tá? Então, nessa aula, nós vamos fazer a instalação do Oracle Express Edition. Vamos criar um banco de dados nesse sistema gerenciador de banco de dados e vamos aprender a manipular os dados dentro desse banco com uma ferramenta que já vem junto com ele. Agora, eu gostaria de lembrar você que não é objetivo desse curso ensinar todos os fundamentos de SQL, né? Ensinar você como gerenciar um banco de dados. Para isso, existe o curso de SQL da Universidade XTI. Aqui, o nosso objetivo é ensinar como você, através do seu programa Java, se conectar e manipular os dados desses bancos de dados. Então, agora que você já entrou na página do Oracle Database Express Edition, gostaria de mostrar para você que esse banco ele é uma versão gratuita, é uma versão livre para estudantes, né, poderem aí, aprender um pouco mais sobre o Oracle, para você eventualmente desenvolver algumas pequenas soluções em Oracle, né? Então, você pode baixar e fazer todos os seus exemplos utilizando esse banco Express Edition da Oracle. Para realizar o download, vem aqui na aba Downloads e ele vai pedir para você aceitar os termos da licença. Então, você vai marcar essa opção aqui, Accept, e vai escolher a versão do Oracle que melhor atenda aí o seu sistema operacional. Então, no meu caso, eu vou escolher aqui o Oracle Database para o Windows. Quando você clicar nesse link, ele vai te direcionar para uma janela onde você vai precisar informar login e senha para você poder baixar esse programa. Então, se você não for cadastrado, você vai precisar se inscrever primeiro, e a inscrição é gratuita, para depois se logar e fazer o download desse banco Oracle Express Edition. Então, quando você terminar de baixar esse arquivo .zip, e eu não vou baixar ele aqui agora, porque eu já fiz essa operação, você vai ter aqui um arquivo, né, de 312 megas. E você vai utilizar a sua ferramenta de extração de arquivos zip, né, para descompactar esse arquivo aonde você achar melhor. Quando você terminar de descompactar esse arquivo, você vai ter aqui um diretório chamado disk, e dentro desse diretório nós vamos encontrar o nosso programa setup.exe, que é exatamente o instalador do Oracle. Então, vamos instalar essa ferramenta aqui. Vamos começar aqui dando um duplo clique. Vamos aguardar a instalação. Essa instalação pode demorar alguns minutos. Clique em próximo.
aceite os termos da licença e clique em avançar. Ele vai instalar o seu Oracle no diretório C:\Oracle-exe. Clique em próximo e ele vai pedir para você uma senha para usuário administrador do seu banco de dados, que são os usuários sys e o usuário system. Então, eu vou colocar aqui uma senha xti123. E aqui eu vou confirmar a senha xti123 e clique em próximo. Clique em instalar e aguarde a continuação da instalação. Ele já está perto de concluir a instalação. Vamos aguardar mais um pouco. Ele já criou aqui um ícone do nosso banco aqui do lado para acessar a documentação dele. Pronto. Agora ele concluiu a instalação. Vamos clicar no botão concluir. E o nosso banco está instalado. Agora a gente vai se conectar ao nosso sistema gerenciador de banco de dados, o nosso Oracle, e criar um banco de dados dentro desse sistema gerenciador de banco de dados. Então, para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta que vem junto com o Oracle. Então, aqui está o diretório Oracle Database 11G Express Edition, que ele criou nessa instalação. E dentro desse diretório, nós temos aqui o programa Executar linha de comandos SQL. Então, dentro dessa linha de comando SQL, né, nós podemos nos conectar a um banco, criar tabelas, incluir dados nas nossas tabelas, consultar esses dados da tabela. Então, para conectar nesse banco, eu vou executar aqui o comando connect agora com a letra um pouquinho maior, melhor para você, né? Connect. Eu vou me conectar com o usuário system, que nós configuramos no início da instalação desse banco, e vou informar a senha xti123 aqui dentro. Então, nós colocamos o usuário / senha. E clique na tecla Enter. Agora ele está informando que nós já estamos conectados aqui. A partir de agora, nós podemos executar comandos dentro de um banco de dados. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é criar um usuário para o nosso banco que nós vamos usar nessas próximas aulas de manipulação de banco. Então, eu quero criar um usuário. Então, eu vou utilizar o comando create user. Vou falar qual que é o nome do usuário, xti. E vou falar qual que é a senha desse usuário, identified by, e aqui eu coloco a senha, xti123. Ponto e vírgula para terminar a instrução e Enter para ele executar. E aqui está a mensagem, usuário criado. Agora, eu preciso atribuir a esse usuário alguns privilégios, para ele poder se conectar no banco, para ele poder acessar as tabelas do banco, para ele poder incluir e excluir informações do banco. Então, vamos dar um privilégio para ele se conectar nesse banco e mexer em alguns arquivos do banco. Então, está aqui. E vou atribuir também para ele o privilégio de DBA. Vou transformar esse usuário em um administrador desse banco. Agora que nós criamos esse usuário, eu posso me conectar no banco com esse novo usuário. Então, vamos lá. Connect, utilizando o usuário XTI e informando a senha, XTI123. Aí está. Então, agora, nós estamos conectados
com o usuário XTI e não mais com o usuário System. Agora, com esse usuário, eu vou criar uma tabela. Lembrando que o objetivo desse curso não é ensinar SQL. Então, eu estou considerando que você já tem um conhecimento prévio dessa linguagem de manipulação de banco de dados. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, criar uma tabela dentro desse banco. Então, create table. Essa tabela, eu quero que ela tenha exatamente, né, esse formato. É uma tabela chamada pessoa, que vai conter aqui esses 4 campos. Não vou colocar data de nascimento, não. Campo código, nome, sexo e e-mail. O campo código vai ser um número. O campo nome vai ser um campo de texto. O sexo vai aceitar um único caractere. E o campo de e-mail também receberá um texto. Então, vamos lá. Então, vou criar uma tabela chamada pessoa. E dentro dessa tabela pessoa, eu vou criar um campo chamado código do tipo number, que não aceita valores vazios. Eu sempre tenho que preencher esse campo. Um outro campo nome, do tipo varchar de 2, que é um campo de texto, que aceita 15 caracteres de tamanho. Um campo sexo, que vai aceitar um único caractere. E o campo e-mail, que também vai ser um varchar de 2, aceitando agora 30 caracteres. E, por fim, vamos criar aqui, vamos colocar o nosso campo código como sendo a nossa chave primária. Então, para você que não conhece SQL, simplesmente digite esses comandos e você vai conseguir criar a sua tabela. Agora que você criou essa tabela, né, você poderia consultar os dados dentro dessa tabela com o comando select asterisco from nome da tabela, que é pessoa. Só que não existe nenhum registro nessa tabela, então aqui ele informa, não há linhas selecionadas. Então, para a gente poder ver algum registro, a gente precisa incluir um registro nessa tabela. Então, agora eu vou incluir um outro comando. Insert into nome da tabela e os valores que eu quero colocar dentro da tabela. Então, o código vai ser 1, o nome da primeira pessoa vai ser Ricardo, o sexo masculino e o e-mail ricardo@xti.com.br. Pronto, nós incluímos uma linha de registro. Vou incluir outra linha. Agora do meu sócio Lawrence. Lawrence. Nome, Lawrence. E o código dele, 2. E aí está. Criamos 2 registros na nossa tabela. Agora sim, se nós executarmos aquele comando select asterisco from pessoa novamente, nós vamos ver aqui que dentro dessa tabela nós temos 2 registros, o Ricardo e o Lawrence. Então, essa é apenas uma breve visão do que é um banco de dados, do que é um SQL, e como programador, você vai precisar aprender a trabalhar com SQL e banco de dados, seja
assistindo o curso de SQL da XTI, da Universidade XTI, né? Ou buscando esse conhecimento através de livros em outros lugares. Tá? Na próxima aula, nós vamos usar o driver JDBC, que vem com o Oracle, para manipular consultas nessas tabelas, inclusão de registro na tabela, nessa tabela que a gente acabou de criar, através do seu programa Java. Aguardo você na próxima aula e até lá!